Eu sei que a gente saía para jantar e o meu lado era da situação, eu era secretário com a maioria dos vereadores. Nós íamos jantar numa churrascaria da cidade ou no restaurante da cidade. Os da oposição sentavam numa mesa, os da situação sentavam na sua mesa. E davam umas piadas, um para o outro, né? Mexendo com alguma coisa que pudesse causar até chegar às vias de fato. E isso não foi uma vez só, né? Foram várias vezes. Eu acho que a política é um aprendizado, saber lidar com pessoas diferentes, de diversas religiões, diversas culturas. Eu recebi telefonema dizendo: a cidade está sendo dividida ao meio. Quem estava no governo sempre tinha vantagem. A indústria tinha apenas o Fontana, Rosuel e o Costa. Apresentei um outro projeto declarando São Pedro padroeiro de encantado da cidade e do município. É um orgulho poder participar do projeto Memória Viva da Câmara de Vereadores de Encantado. Região bem sucedida, a nossa do Alto Taquari. Eu me chamo Ayrton Francisco Gomes, estou aqui para apresentar um pouco desse trabalho que a Câmara de Vereadores está fazendo, resgatando um pouco da memória do Legislativo, até porque já exerci algumas diferentes funções públicas, tanto como secretário da Administração, no Executivo, secretário da Educação, também outras funções de assessoramento do Executivo, mas no Legislativo especialmente já fui secretário da Câmara de 1982 a 1989, também fui secretário da Câmara em 1999 a 2003 e agora participando como diretor da Câmara desde 2017 até este momento. Então tive o conhecimento do Legislativo assim, em diferentes áreas, em diferentes segmentos de atuação. Já escrevi 3 livros do Legislativo. Chama-se Na Tribuna da Câmara, com a presidente Salete Dalla Lasta. O outro é O Grande Encantado, em 1982, em 2002, com o vereador presidente Irno Augusto Preto. E depois, o último, comemorando o centenário do município, a democracia no Legislativo, com o presidente Marcelo Deves. Então tem um conhecimento bastante amplo do Legislativo, através da pesquisa no seu arquivo, no arquivo morto da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores. Bom, no período em que eu trabalhei na Câmara, e eu acho que isso todos os que aqui trabalham encontram na pessoa dos vereadores, são eleitos vereadores que representam médicos, dentistas, advogados, operários em diferentes segmentos do ramo profissional, vendedores, aposentados. Então, são inúmeros tipos de pessoas e personalidades que frequentam e representam as comunidades do nosso Legislativo. Bom, eu acho que existe uma diferença fundamental nos vereadores de antigamente, porque eles representavam notadamente, especificamente, a sua comunidade. Havia vereadores de Relvado, Dr. Ricardo, Putinga, Ilópolis, Antagorda. Eles representavam e não ganhavam remuneração alguma. E vinham eleitos e indicados, né, para exercerem a função de vereador, representando as comunidades. Hoje em dia, o vereador, ele normalmente é eleito pela sua representatividade no setor que ele desempenha, né, pelas suas participações na comunidade. Então, eu acredito que essas são 2 diferenças bastante acentuadas na escolha de vereadores de antigamente e de agora. Sim, realmente Encantado já passou por várias diferenças de composições aqui no Legislativo. Por exemplo, quando foi emancipado o município e foi criado a Câmara de Vereadores em 1916, 7 vereadores faziam parte
eles eram chamados de conselheiros. Esses vereadores eram indicados pelo intendente da comunidade. Então, ele participava, tinha a sua representatividade e participava na Câmara de Vereadores, representando a população, mas sendo indicado pelo intendente. Só posteriormente, a partir de 1930, 37 por aí, que foi feita a primeira eleição, que foram escolhidos, então, os vereadores para participarem com o voto popular do Legislativo. No ano de 1935, nessa primeira eleição pública, as eleições que elegeram a Câmara de Vereadores foram anuladas, porque o intendente era o coronel Assis, que disputava com o coronel Sobral. Um era da situação e o outro da oposição. Esse Assis que controlava a eleição naquela época. E uma curiosidade, não se elegeu nenhum da oposição. Nenhum vereador candidato da oposição foi eleito. E isso levantou muita suspeita nas comunidades. Então, começou-se a averiguar e fazer uma sindicância do porquê disso. Descobriu-se posteriormente que as urnas ficaram por 5 dias na prefeitura, na sede da prefeitura, dizem, sem policiamento, e as sacolas com os votos de Antagorda, Ilópolis, Putinga, Relvado, Dr. Ricardo, que eram distritos, ali armazenadas, provavelmente, segundo informações, foram manipuladas e só venceram os candidatos da situação. E depois, então, Borges de Medeiros, que era o governo do Estado, numa sindicância feita, promoveu uma nova eleição. E aí, nessa outra eleição, ganhou como prefeito Demétrio Coste. Esse prefeito assumiu em agosto de 1937, só que esses vereadores que estavam eleitos, eles permaneceram até agosto. Então, para se vingar dos outros que foram eleitos, transferiram a sede do Legislativo para Antagorda, alegando diversas razões, que Encantado era uma cidade que dava enchente seguida, que não tinha uma infraestrutura adequada, não tinha muita estrada, a população era muito maior na zona alta dos próprios distritos do que na sede, então levaram a sede lá para Antagorda. Mas depois, quando assumiu a nova legislatura com aqueles que foram eleitos, né, posteriormente, então, trouxeram de novo a sede do Legislativo para Encantado. E aí, novamente, o Legislativo passou a funcionar aqui no nosso município com as eleições respectivas. Só que também tem um outro detalhe importante. Em 1937 a 1946, não houve vereadores. Se nós olharmos aqui os quadros de vereadores, não teve legislativo nesse período. E não teve porque foi criado o Estado Novo. No governo do Getúlio Vargas, ele fechou todas as câmaras de vereadores. E só depois, em 1947, que foi feito, então, uma nova eleição para o Executivo e Legislativo, e que passou a contar, então, com os quadros respectivos aqui, que estão expostos aqui na casa, além dos conselheiros que normalmente assumiam nas primeiras 5 legislaturas. As mulheres têm um fato curioso, né, em Encantado. A primeira mulher a assumir o Legislativo, a dona Flauzina Brum, foi a primeira prefeita no Estado a assumir uma prefeitura. Mesmo que por pouco tempo. O Legislativo estava com o presidente afastado, por férias, o Executivo também se afastou, podendo então assumir a presidente da Câmara, na época a dona Flauzina, que também era presidente da Câmara por um determinado período, e foi então exercer pela primeira vez no Rio Grande do Sul a condição de prefeita e a condição, logicamente, de vereadora de Encantado, e também a professora Gladys Sangalli, dá para destacar como a primeira presidente da Câmara aqui do Legislativo do nosso município. As mulheres sempre se destacaram diferentemente no nosso município. Nós tivemos a Jurema Bagatini, que era uma mulher de grande atuação voluntária do município,
professora de atividades domésticas, se candidatou a presidente do Esporte Clube Encantado, porque na época nenhum homem queria assumir o futebol. Então ela formou uma diretoria exclusivamente de mulheres, assumiram o futebol, e o time profissional do Encantado foi o primeiro clube de futebol no Brasil a ter uma diretoria unicamente de mulheres. Isso foi propalado na imprensa do país inteiro e fora do país, com entrevista na televisão, Silvio Santos, Chacrinha. Elas participaram de inúmeros programas com destaque para as mulheres. E o grande feito também, porque as mulheres lutavam para a sua independência. E aquele fato também foi decisivo para que a mulher hoje se tornasse o que participando de lideranças, assumindo empregos importantes e posições importantes no contexto geral. O projeto Memória Viva surgiu com o vereador Marcelo Davis, no ano de 2015, que colocou em prática a ideia de recuperar a memória do nosso legislativo, uma memória viva, que fosse gravada e colocada à disposição do futuro. Foi feito esse trabalho, então, de qualificar e de fazer com que ela tivesse a validade, e por isso que não foi implementado logo, né? Então ela foi analisada pelo departamento jurídico, porque implicava em recursos. Então ela agora ficou apta para ser colocada em resolução e está sendo aplicada com a participação também de outros vereadores, né, que reivindicaram essa intenção de colocá-la em prática, esse projeto. E estamos desenvolvendo inicialmente um projeto com 20 vereadores. Esses 20 vereadores normalmente é pela antiguidade, né, da sua legislatura e também pela idade, para que não percamos mais essa história que a gente está perdendo do Legislativo e também do nosso município de Encantado. Existe, assim, na história do Legislativo, fatos interessantes e diferentes, né? Então ele vai se alternando conforme as épocas, e agora nós estamos numa época, assim, de procurar desenvolver a memória do Legislativo para que a juventude possa, no futuro, também exercer a condição de liderança, como esses nossos legisladores de antigamente fizeram. Eles possam comandar o município, possam ter com a sua criatividade, fazerem novos projetos, desenvolverem atividades inúmeras de representatividade do povo encantadense através do Legislativo. Então, tanto as mulheres como os jovens estão mais ligados à política. Então, é isso que o Legislativo está procurando desenvolver, assim como um projeto recente, que é a democracia nas escolas, que está sendo levada a todas as escolas do município, para que amanhã ou depois a juventude possa crescer sabendo realmente o que é uma atividade no Legislativo, o que o vereador representa, o que um vereador faz pela sua comunidade, o que ele pode fazer por sua comunidade. Por isso é que esse trabalho de resgatar a história se torna muito importante. Então nós poderemos observar nessas entrevistas que estão sendo feitas que as pessoas são de diferentes idades, diferentes épocas, de diferentes profissões, estiveram em diferentes legislaturas e também ocorreram diferentes acontecimentos. Tem as pessoas que participaram do regime da ditadura e estavam na Câmara de Vereadores. Tem ainda vereadores que participaram de uma época que não se ganhava remuneração nenhuma para exercer a função de vereador. Então essas comparações, esses comparativos, eles vêm à tona para que os jovens possam conhecer a realidade de uma Câmara de Vereadores e até da política local. Porque a política local ela foi muito ferrenha em várias épocas, assim como é hoje, só que de uma maneira diferente, né? Cada um lutava com as armas que possuía na sua época. Então nós vamos ver a época do autoritarismo,
a época da lei do mais forte, né? A época do que tem mais dinheiro, a época do que tinha mais recursos para fazer sua campanha, a época do que trabalhou mais, do que desempenhou mais na sociedade para colher os frutos, né? Então, são diferentes razões para que esse projeto possa consolidar a importância que tem um vereador representando a comunidade. Então, quando se vai dar o voto, temos que ver bem para quem vai se dar o voto, para que ele possa, ao mesmo tempo que ele possa desenvolver o seu trabalho, também faça parte da história, assim como esses que nós estamos entrevistando, que fizeram parte da história com o seu trabalho, de alguma forma, de alguma maneira, que nós estamos tentando contar. Os debates na Câmara é um outro detalhe que foi evoluindo com o tempo, né? Como já foi dito que os vereadores, eles pertencem a diferentes categorias. E alguns se tornaram muito acirrados, assim, entre eles, ou contra o executivo, ou contra o próprio presidente da casa. Teve um fato interessante, na época que eu era secretário, que a Rádio Encantado, ela sempre deu plena cobertura para as sessões da Câmara. E o repórter da rádio cobrava muito dos vereadores para resolverem, para darem andamento aos projetos que estavam pendentes da casa. E teve alguns projetos que não saíam das comissões e o repórter começou a criticar. Só falavam na tribuna e diziam isso e aquilo. E o repórter da rádio disse no seu programa, né, de bastante audiência, que os vereadores eram um bando de papagaio que não resolviam as coisas. Ele quis se referir que só falavam, mas não votavam as coisas. Na sessão seguinte da Câmara, um dos vereadores, que se sentiu ofendido, disse que se ele era considerado um papagaio, o repórter da rádio e os seus funcionários eram um bando de periquito que não sabiam da notícia, né? Era uma coisa assim bastante acirrada, que tornava o ambiente pesado. Eu sei que a gente saía para jantar, e o meu lado era da situação, eu era secretário com a maioria dos vereadores, nós íamos jantar numa churrascaria da cidade, ou no restaurante da cidade, os da oposição sentavam numa mesa, os da situação sentavam na sua mesa. E davam umas piadas, um para o outro, né? Mexendo com alguma coisa que pudesse causar até chegar às vias de fato. E isso não foi uma vez só, não. Foram várias vezes. Hoje em dia já é diferente, né? Hoje em dia é mais na categoria. Hoje em dia nós temos 4 advogados na Câmara de Vereadores, temos 2 dentistas, temos pessoas que trabalham na comunidade, mas que se expressam bem, que estão já há muito tempo exercendo a função de vereador. Então é uma coisa mais equilibrada, né? Uma coisa que quem ganha é a população e quem ganha é o partido político do qual ele está defendendo. Então isso, hoje em dia, eu acho que o partido político ele é mais conhecido pelo vereador que o defende, né, do que praticamente outras coisas, né? Porque existe muito debate ainda.